estamos chegando para mais uma edição do Pinga Fogo aqui pela sua TV SEAC, pela Rádio SEAC, pelo Facebook, pelo YouTube. E claro, você conosco mais uma vez para que possa fazer as suas perguntas, fazer o seu questionamento. Esse encontro marcado todas as sextas-feiras, a partir das 15h, que é muito bom estar com você e é importante que você também esteja conosco aí, livre para que esse momento aconteça. E mais uma vez, recebemos em nossos estúdios Jorge Salomão. Jorge, olha, editei o Jorge essa semana inteira. Eu vi o Jorge essa semana inteira e estou vendo agora também, Jorge. Seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Não, eu ali, olha, gravei 2 programas do Jorge que está indo para a semana que vem já para a TV Prevê aqui em Bauru, né? E eu gravei com o Jorge, editando ali, já está tudo prontinho para... E aqui de novo hoje você respondendo as questões dos nossos amigos, né, Jorge? Theo, boa tarde. Boa tarde, espectadores. Muita paz a todos. Vamos lá. Theo, boa tarde para você também. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos amigos que nos acompanham nessa tarde de sexta-feira. Hoje já estamos em outubro, né, Reginaldo? Outubro. O mês caminha a passos largos, o ano caminha a passos largos para o seu final, né? Eu acho que esse ano muita gente está pedindo para que termine logo, né? Por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo aí, consiga uma solução mais rápida possível. E torcemos para que o ano que vem seja melhor, né? Exatamente. Então esse ano praticamente aí a gente vai torcendo para que ele caminhe mais rápido mesmo e termine, né? O Theo eu não editei, mas eu vi a semana inteira, então acompanhei a semana inteira aqui, né, Theo? É verdade. Espírito protetor agora. E presente, né? E presente, né? Mas vamos fazer aquilo que já é o nosso serviço, né? Para que aqueles que tanto precisam, né? A resposta de cada pergunta, para que possa chegar até você. Já trago a primeira pergunta de hoje, Jorge. Ela vem do Silvio Bernardo, que está ali em Viseu, em Portugal, acompanhando sempre. O Silvio, às 9 horas da manhã, já tinha a pergunta do Silvio aqui para você, à sua espera, viu, Jorge? Ele já estava mandando sinais para você já estar lá intuindo lá para vir responder aqui, tá? Pergunta que foi feita no café da manhã e está sendo respondida no café da tarde. Exatamente, aí, ó, propósito, né? Contínuo, né? Vamos lá, então. Jorge, ouvi no Congresso Espírita, o FEGO, mesmo os embriões congelados já estão ligados a um perispírito. Nesse sentido, se o perispírito se encontra preso ao embrião inerte, ficará então esse espírito em situação de desdobramento constante até esse embrião ser descongelado e utilizado? E se ficar congelado durante séculos, não seria um gênero de prisão? Boa tarde, Silvio. Nós agradecemos pelo carinho da sua participação. Que Deus o abençoe e um abraço a todos os nossos irmãos os portugueses. Amigo, é um tema polêmico. Mas eu vou responder a sua pergunta com base numa obra formidável da série André Luiz, intitulada Missionários da Luz, onde o irmão poderá com certeza encontrar essa nossa resposta exatamente no capítulo 13 dessa citada obra. Ali nós vamos ver sobre o processo, modus operandi, pelo qual os espíritos se utilizam para realizarem o processo de reencarnação, de ligação do espírito ao futuro embrião. Então, meu amigo, eu vou dar uma opinião, mas com base nessa obra, em que nós estamos vendo nesse capítulo 13, Missionários da Luz, que o espírito de Segismundo está sendo preparado dia após dia para esse processo de reingresso à matéria física. E ali nós vamos ver, vamos reduzir através de um resumo, que é um capítulo longo, com quase 26 páginas, e em que Segismundo, horas depois do momento da concepção, do ato sexual, eis que os espermatozoides já estão no seu processo de busca ao óvulo, junto a uma das trompas de Falópio. E no exato instante em que o espermatozoide ele localiza o óvulo, ocorre uma projeção luminosa, marcando o exato instante da fusão do espermatozoide com o óvulo, formando a partir daí o embrião. E justamente nesse momento, meu amigo, é que André Luiz retrata nessa obra a ligação perispiritual que, obviamente, ocorrerá junto daquele óvulo no ventre materno.
Agora, a questão dos óvulos ou dos embriões que estão aí em processo de refrigeração, nós temos as nossas dúvidas, mais perguntas do que respostas, principalmente em relação a essa conclusão extraída pelos nossos companheiros, que o espírito, a partir daí, ele já está vinculado a esses embriões. E você tem toda a razão no seu questionamento, um questionamento inteligente que eu também faria e faço. Até que ponto podemos admitir, depois de estudarmos esse capítulo 13 da obra Missionários da Luz, até que ponto nós poderíamos admitir que o espírito ali vai ficar vinculado numa forma inativa, como você mesmo disse, num claustro, numa prisão, que porventura leve 5, 10, 15, 20 anos, ou uma centena de anos que seja, sem que ele realize qualquer tipo de obra, de atividade, para que ele então progrida, quando nós sabemos que o espírito está em constante atividade. Então, meu companheiro, eu tenho os mesmos questionamentos que o seu, mas fundamentados nesse capítulo 13 da obra Missionários da Luz, em que André Luiz nos mostra o processo, o mecanismo pelo qual a espiritualidade se utiliza para a ligação desses espíritos aos seus futuros corpos, aquele embrião lá no ventre materno, mostrando que a partir daí, quando ocorre essa fusão do espermatozoide com o óvulo, a partir daí o espírito já começa a se ligar ao seu futuro corpo, já se liga àquele embrião. E o espírito, diante desse processo, sofre um entorpecimento. A semelhança, como disse Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, na extinta TV Tupi, a semelhança de uma anestesia. Ele entra num processo de anestesia, de torpor, de sono profundo, inclusive. E aí nós ficamos a nos perguntar, o espírito, então, diante desses embriões congelados, que ficam muitas das vezes anos nesse processo criogênico, ele ficaria inativo? Eu confesso que isso, dentro da minha ignorância, e sou humilde em admitir que é difícil eu entender, é difícil eu aceitar essa linha de entendimento e gostaria de ver isso explicitado em nossa doutrina, com base numa ciência aí avalizada como essa por André Luiz nessa obra Missionários da Luz. Então eu dou a resposta para você como funciona o mecanismo com base em André Luiz. Agora, eu confesso que eu não sei de onde foi tirada essa informação, é ignorância minha, tá? De onde foi tirada essa informação, da qual causa mais dúvidas, levantam mais questões, mais perguntas do que respostas. Então eu precisava, naturalmente, ver onde isso está na doutrina, que esses embriões congelados, eles já têm ali um espírito ligado, e o espírito ligado fica ali numa situação de quase perene inatividade. Confesso que, de fato, sou um pouco estranho, mas me pautando em André Luiz, eu penso que não existe essa situação do espírito permanecer inativo ali, principalmente junto àquele setor onde estão aí acomodados esses embriões. Perfeitamente, a pergunta agora vem do Eliseu, ali em Fortaleza, também conosco na tarde de hoje. Eliseu, boa tarde para você, seja bem-vindo, você e sua família sempre nos acompanhando. A pergunta do Eliseu é a seguinte: a língua Esperanto poderá ser uma língua a nível mundial, visto que alguns países já utilizam esta língua e foi traduzida pelos espíritos ou foi traduzida para somar junto às outras línguas já existentes, Jorge? Olá, nosso amigo Eliseu, uma ótima tarde para você. Nós sabemos que, com base em André Luiz, ele disse certa feita que o nosso mundo físico é uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. De modo que o que nós temos aqui, a bem da verdade, é um produto daquilo que a espiritualidade inspira aos homens do saber, do conhecimento, das artes, de uma forma geral, para que nós possamos copiar aquilo de útil, de importante e necessário que a espiritualidade nota que nós devemos compartilhar aqui na Terra. E aí vem, então,
essas várias criações. Então, meu amigo, por exemplo, naquela obra Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, ele nos mostra, num capítulo próprio, um aparelho utilizado no mundo espiritual para a verificação das vibrações e da aura dos encarnados num grupo mediúnico no qual eles estão ali inseridos enquanto espíritos e observando, obviamente, os trabalhos ali sendo realizados. E esse psicoscópio é, na verdade, a câmera Kirlian, que nós conhecemos como tal. De modo que você observa que o casal Kirlian, que criou essa máquina que fotografa a aura humana, sem dúvida alguma, eles tiveram acesso ao mundo espiritual e conseguiram, através de um processo mnemônico, de memorização, portanto, do mecanismo, do esquema eletrônico, para quando aqui no estado de vigília, já despertados, pudesse então criar um aparelho que aqui na Terra é conhecido como câmera Kirlian e no mundo espiritual, conforme acentua André Luiz, o psicoscópio. De modo que a língua Esperanto também, não tenha dúvida, é uma criação da espiritualidade visando romper as barreiras linguísticas que há entre nós, essa verdadeira torre de Babel linguística, digamos assim, em que nós precisamos, para poder entender os demais povos, nossos irmãos, de intérpretes, de modo que o Esperanto, ele procura fazer com que essas barreiras linguísticas sejam, então, rompidas, derrubadas, para que nós falemos preferencialmente uma única língua, uma única linguagem onde todos nós possamos nos entender. Então não tenha dúvida que isso é uma criação eminentemente da espiritualidade que tem por meta, por interesse maior, a quebra dessas barreiras que muitas das vezes nos distanciam um dos outros. Próxima pergunta também conosco na tarde de hoje, nos acompanhando aqui. É sempre bom esses amigos, né, Jorge? O Eliseu, ele sempre nos carrega de muitas questões importantes para que a gente possa entender melhor e respondê-las aqui para ele também neste momento. Vou mandar mais uma do Eliseu para você. A próxima do Eliseu é a seguinte. Vou passar da Tati primeiro, aí depois eu coloco do Eliseu. A Tati pergunta assim, ó. Em quais aspectos a lei da destruição faz parte do equilíbrio da natureza? Patrícia de São Paulo conosco. Olá, Patrícia. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. Amiga, nós entendemos com base no Livro dos Espíritos que a lei de destruição, ela traz o equilíbrio de várias formas, como por exemplo, quando nós vemos um cerrado, um campo, ser ceifado pelas labaredas, pelas chamas, muitas delas inclusive provocadas pela ação da própria natureza, como é o caso quando ocorre ali uma fagulha oriunda de um relâmpago, de um raio, portanto, e acaba gerando ali a queima daquele mato seco. Aparentemente nós vemos uma destruição, que é o incêndio ali na mata, naquele capinzal seco. Transcorrido um certo tempo, depois que as chamas lamberam vários hectares de mata, de vegetação, posteriormente vem a chuva abençoada. E mais adiante, o que nós vamos ver? Um crescimento enorme de vida, que antes nós havíamos apenas imaginado que ali não haveria mais de ter qualquer sinal de vida, tendo em vista o grande incêndio que aquele local, que aquela região foi submetido. Então, nós vemos uma situação que aparentemente é uma destruição, é um caos, é uma catástrofe. Todavia, posteriormente, nós vamos ver que isso, obviamente, surgiu para produzir uma nova espécie, se não as mesmas espécies, porém mais fortalecidas, porque quando nós vimos, certa feita, um botânico informar que quando ocorrem essas queimadas, o vegetal, o capim e outros elementos aí da natureza, o capim especificamente, com o calor, a tendência é que as raízes acabam se aprofundando mais ainda ao solo para protegerem a sua essência. E depois que passou aquele período de destruição, o que nós vamos ver depois que cai uma chuva abençoada naquele local? Esse capim, depois que ele deitou, mas se aprofundou as suas raízes na profundeza do solo,
ele vai nascer um capinho mais forte, porque as raízes conseguiram localizar uma região onde tem mais nutrientes, mais minerais, uma região onde existe água, e ele tornar-se-á, então, uma vegetação mais viçosa. Nós vemos muito isso naquele canal do Discovery, quando nós vemos, por exemplo, eles filmarem a savana africana onde ocorrem esses fenômenos de destruição, para depois mostrarem o fenômeno da vida estuando, pulsando, mais dinâmica, mais vivaz depois daquele aparente caos, daquela aparente destruição. E nós podemos nos lembrar que quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e encerrou em agosto de 1945, com o lançamento das 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, aquilo foi um caos total, naturalmente que sim, uma guerra mundial, onde milhões de vidas foram dizimadas por conta da arrogância, da prepotência humana. É uma destruição, não tenha dúvida. Porém, a partir daí, houve um grande desenvolvimento, especialmente das ciências sociais, das ciências jurídicas, principalmente do direito internacional, e que houve, inclusive, a criação de um organismo de natureza internacional, como é o caso da Organização das Nações Unidas, a ONU, visando a pacificação dos povos, tendo como objetivo central formatar um diálogo antes dos povos, antes dos países partirem para as armas. Então nós vemos, em muitas situações aparentemente caóticas, que ali há sempre a inteligência suprema operando por detrás daquele caos, daquela destruição, mas que posteriormente a isso vem com certeza novos ares, nova vida, novos entendimentos, expansão de consciência principalmente. Próxima questão que também nos acompanha aqui na tarde de hoje, você vai chegando, vai colocando as suas questões e nós vamos apresentando aqui para o Jorge. Hoje nós não cumprimentamos, hein, Theo? O Sérgio e também Totti. O Jonatas. Né, ele está mandando um abraço para você, Jorge. Que estão aqui na retaguarda, né? Mas aí eles já ficam me cobrando aqui de alguma forma, né? Sem falar nada, eles vão nos cobrando, né? E aí eu acabei lembrando aqui, dar uma cutucadinha, né? Tem uma pergunta que o Sérgio já trouxe aqui para nós, né? Ele que também está pegando as perguntas ali do YouTube, traz aqui para que a gente possa responder. A Mônica pergunta, Jorge, dizendo assim, né? Boa tarde, queridos amigos. Jorge, no livro Libertação, a personagem Margarida é atacada por ovoides. Poderia explicar como um espírito chega àquelas características? Sérgio, Joe, um forte abraço a vocês que estão nos dando aí todo o suporte técnico para que o programa seja o que de fato ele é, com a ajuda do Reginaldo, do Theo e também da espiritualidade. E do Jorge. E do Jorge também. Exatamente. Né? Obrigado. Nossa amiga Mônica, um forte abraço a você, obrigado pelo carinho da sua audiência, isso sempre torna o nosso programa mais dinâmico e interessante e faz com que nós nos estudemos mais, tendo em vista que nós estamos observando aí o nível das perguntas demonstra o quanto os nossos ouvintes são estudiosos, estão preocupados aí com o processo de aprendizado e com isso acaba também nos ajudando em nosso processo de aprendizado e crescimento. Pois bem, nossa amiga, essa obra Libertação é uma obra super interessante e essa personagem, a Margarida, ela está sendo, Reginaldo e Theo, obsedada, ou seja, está sendo aí perseguida por não mais e nem menos do que 60 espíritos perversos. 60. Pouco, né? Um já é difícil. Então. Um já é muito complicado. Eu que o diga com os meus obsessores aqui, que de vez em quando acabam me assaltando. Agora, você ser obsedado por 60 espíritos, realmente é algo assustador. Mais assustador ainda, se nós formos ali nos evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vamos ver ali que Jesus, certa feita, se defrontou também com leva de espíritos perseguidores, a ponto de, certa feita, o espírito ter respondido a Jesus o seguinte: nós somos uma legião. Uma legião, no tempo do Cristo, lá no tempo da Roma Antiga,
era composta por 600 soldados romanos. E o Espírito disse, nós somos uma legião. Então, aí vocês estão vendo que o exército de perturbadores é grande. Então, minha querida, sobre a questão do ovoide, ou dos ovoides que estão aí também nesse processo de perturbação, André Luiz, nessa obra, ele explica o seguinte, que o espírito, quando ele está com a sua consciência num grau de culpa imensa, num grau de remorso absurdo, ele entra num processo, ele diz, usando as nossas palavras que ainda são muito pobres para descrever a fenomenologia do mundo astral, ele entra num processo de implosão psíquica diante do grau de culpa, diante do grau de erro que ele se permitiu levar enquanto esteve aqui na Terra. E, em função disso, esse processo de implosão psíquica leva, inclusive, à deformidade do seu perispírito, fazendo com que ele perca a sua forma humana a ponto de transformar-se nesse ovoide, numa forma de ovo, daí o nome ovoide, parece um ovo, em que os espíritos trevosos, a exemplo do chefe das trevas, que aí recebe o nome de Gregório, eles se valendo de um mecanismo, eles acabam implantando esses espíritos ovoidizados, a tessitura, ao tecido perispiritual desses obsedados, para que eles então sofram o processo de perturbação contínua em que a mente do ovoidizado, desse espírito que está no processo de ovoidização, ovoide, a mente desse ovoide se conecte 24 horas à mente do encarnado e ali comece a entrar numa sintonia com esse ovoide, numa sintonia de perturbação, claro, em que o encarnado vai entrar num desequilíbrio mental e físico principalmente, porque o ovoide, vamos imaginar que ele se compara, por exemplo, à fêmea do carrapato, que é aquele maior. Tem uma forma até ovoide, inclusive, a fêmea do carrapato, que é aquela maior, que vai sugando ali o sangue, os nutrientes. E quanto mais é o número desses carrapatos, maior é o dano que eles vão provocando ao sangue desses hospedeiros. Do mesmo modo, esses ovoides que estão ali na tessitura perispiritual do encarnado, dos encarnados, eles acabam por sugar também as energias desses encarnados, fazendo com que eles entrem também num processo de depauperamento físico. De modo que o processo de obsessão, ele tem efeitos tanto de natureza física quanto psíquica. Então, no caso específico que você retrata aí da Margarida, ela também, além de ter esses 60 espíritos ali zanzando na casa dela, circulando diariamente, num esquema de revezamento, também eles implantaram nela esses ovoides para fazer com que ela entrasse num processo de baque psíquico e físico de forma bem violenta, bem agressiva. É isso daí. Muito bem, seu Jorge. Vamos lá, tem mais questões aqui que são trazidas aqui também separadas pelo Sérgio, que está conosco ali do outro lado e vai nos orientando aqui também com as questões. A Ana de Lençóis Paulista tem uma questão para você também. Ela pergunta assim, Jorge, Alzheimer provoca nas pessoas muitas alterações. Umas apresentam muita calma, outros são agressivos, outros falam palavrões, eles não têm consciência do presente, mas essas alterações seriam influências espirituais? Boa tarde, Ana. Obrigado pelo carinho da sua participação. Um abraço aos nossos irmãos, os lençóis, que nos dão carinho também da sua audiência como você. Pergunta bastante interessante. De fato, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa em que os neurônios vão sofrendo um processo de destruição, fazendo com que a máquina física, o cérebro, portanto, o instrumento em que o espírito pode exteriorizar o seu pensamento, as suas emoções, e acaba por se transformar num instrumento defeituoso, a ponto do espírito, embora ele queira falar coisas com logicidade,
com coerência, mais o aparelho está danificado. É o mesmo que, por exemplo, você se utilizar de um veículo que está com problema na embreagem, no freio ou no acelerador. Você tem ciência de que você precisa fazer tal ou qual manobra, tal ou qual movimento no veículo, mas ele não responde, o veículo não responde. Por quê? Porque o aspecto físico, digamos assim, a parte mecânica do veículo está com problema. E a parte mecânica do corpo físico, o cérebro, ele está com esse problema. E o espírito tem consciência. Ele precisa falar, mas o aparelho está com problema, está defeituoso. Então, tudo que ele fala, por conta desses problemas que ocorrem a nível neurológico, dos neurônios, não permite que ele, então, extravase as suas emoções, extravase os seus sentimentos, extravase o seu pensamento com aquela lógica que todos nós aí, que não temos essas doenças, podemos, então, extravasar. De modo que ele se torna agressivo às vezes, porque por mais que ele queira exteriorizar o que ele tem na sua mente, que é algo lógico, o corpo não permite. Às vezes ele se torna agressivo porque nós que estamos aqui não entendemos, não compreendemos. E aí ele às vezes acaba se tornando agressivo. É o que acontece muito com os espíritos que estão aí fora do corpo físico, os desencarnados. E quando eles tentam se comunicar conosco, mas não sabendo da condição de desencarnados, eles se revoltam, eles se rebelam. Mas por quê? Por que que o Jorge, por exemplo, que antes me ouvia, me escutava, agora não me escuta? O que aconteceu? Então eles ficam revoltados, ficam irritados até. Então é mais ou menos o que acontece com esses nossos irmãos que são portadores dessa doença neurodegenerativa. E você perguntou se porventura eu estou falando sobre aspecto meramente neuronal, neurológico. A origem dessa agressividade, eles ficam agressivos sim, por conta também de não se fazerem entendidos, embora tenham consciência disso. Eu me recordo agora, naquela obra de Kardec, intitulada Céu e Inferno, ali tem um caso de uma criatura encarnada que tem um problema de idiotia. É considerado como idiota para a sociedade daquela época, nem se usa mais essa expressão. E Kardec teve a curiosidade, saudável, logicamente, de fazer com que o espírito desse idiota da época, desse depauperado mental, fosse evocado numa das reuniões que ele participava, numa das reuniões mediúnicas. Isso aconteceu. E esse espírito, então, lá, veio através da mediunidade. Kardec fez várias perguntas, e uma pergunta curiosa é a seguinte: apesar de você se passar, fisicamente falando, como portador da idiotia, desse problema psiquiátrico, neurológico, enfim, e não se fazer compreendido por ninguém, você tem consciência? E o espírito respondeu para Kardec: tenho consciência, e é o que mais me faz sofrer. Porque por mais que eu tente extravasar que eu estou bem, mas o meu corpo não permite que tal ocorra, isso me deixa irritado, aborrecido, indignado. Olha só. Então eles têm consciência. Eles têm consciência. É que o instrumento está com defeitos, com problemas de transmissão. E então, minha amiga, além desse problema puramente neurológico, cerebral, também existe sim a possibilidade de espíritos perturbadores se acoplarem a essas criaturas e intensificar o processo de sofrimento dessas criaturas. É muito triste, mas isso é totalmente possível, principalmente quando esses obsessores enxergar naquela pessoa ali alguém que em épocas outras, ou talvez nessa mesma vida, acabaram se colocando na condição de adversários, fizeram mal para esses espíritos que hoje se colocam na condição de vingadores ou os obsessores. Então, é possível sim. Por isso que aqueles que têm esses parentes, que são portadores dessa doença neurodegenerativa, como é o caso do Alzheimer, precisa cuidar muito da parte espiritual deles, colocar o nome deles num grupo de vibração, se perceber que está havendo aí alguma transformação comportamental a nível de se tornarem agressivos, por exemplo. Fazer evangelho no lar,
dar água fluídica para essas pessoas, enfim, cuidar do aspecto espiritual deles, porque é possível sim que eles estejam à mercê de espíritos perturbadores, não tenha dúvida. O que piora, o que intensifica ainda mais um problema que já é grave por si só. Muito bem. Você nos acompanha aqui pelos nossos canais, dessa pergunta tão importante para que a gente possa estar aí discutindo essas questões, né, na tarde de hoje. E tem mais perguntas aqui a serem apresentadas para o Jorge. Aqui nós fizemos a pergunta da Ana, né? Nós vamos também a Patrícia, que está em Pederneiras, e pergunta, Jorge, magia negra existe? Se existe, ela pode atingir qualquer pessoa? As pessoas que praticam são contagiadas por Deus? São Olá. castigadas, melhor dizendo, por Deus? As Olá. pessoas que praticam são castigadas por Deus? Entendi. Olá, Patrícia. Boa tarde, amiga. Obrigado pelo carinho da sua participação. Existe. A magia negra existe sim. Todavia, uma coisa é ela existir e outra coisa é ela produzir efeitos na vida daqueles que eventualmente se constituem em destinatários desses denominados malfeitos. Numa obra, cujo nome eu não me recordo agora, porque o nome é bem comprido, eu li tem uns 10 anos, mas é de um autor italiano do começo do século passado, que ele estudou essas práticas tidas por magia negra, em que ele partiu a campo para verificar se de fato isso produzia lá algum efeito naquelas vítimas que eram as destinatárias desses trabalhos, desses malfeitos, dessas magias negras. E esse estudioso, esse cientista, que depois eu falo o nome, ele constatou o seguinte, que esses malfeitos, essas magias negras, naturalmente, elas acabam produzindo algum efeito nocivo, deletério, a essas vítimas, a esses perseguidos por esses feiticeiros, quando essas pessoas estão vibrando no mesmo nível de inferioridade, de imperfeição, ou seja, no mal, que aqueles denominados magos ou feiticeiros. Então, por aí você vê que é uma questão de sintonia. E Chico, certa feita, havia dito também o mesmo em relação a essas questões relacionadas à feitiçaria, magia negra, que isso somente pega, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão vibrando numa faixa muito deficitária, mentalmente falando, psiquicamente falando. Pessoas que muitas das vezes estão obrando no mal. Então, não que necessariamente eles vão pegar, mas pode ser que num dado instante isso acabe indo até eles por uma questão meramente magnética, por uma questão de sintonização. E então Chico nos diz o seguinte, nós estaremos imunes desses males, assim como esse cientista italiano, ele concluiu que esses malfeitos, eles, em hipótese alguma, vão produzir qualquer efeito naqueles que não estão, em hipótese alguma, vibrando na mesma faixa de vibração desses que estão fazendo esses malfeitos. E agora, você pode ter certeza de uma coisa. É claro que não é Deus, que ele, pessoalmente, digamos assim, vai punir esses malfeitores. Essas pessoas que se utilizam da magia desses poderes, muitos deles, inclusive, são médiums, que utilizam a faculdade mediúnica ou sensitiva, que seja, para o mal. E, em razão disso, eles vão responder sim, não tenha dúvida. Eles vão responder, mas por conta da existência de uma lei que o próprio Cristo já havia, então, nos ensinado quando ensinou a Pedro para que ele guardasse a sua espada, porque disse o seguinte, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Através dessa fala do Cristo, ele nos mostrou a existência de uma lei, que é a lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação, de modo que nada
absolutamente tudo que nós fizermos nessa vida vai ficar impune, porque a lei de causa e efeito, ela é implacável, ela é severa. Então, quem faz o mal, disse Jesus, quem comete o pecado, torna-se escravo do pecado. O próprio Cristo nos dizendo, reforçando ainda mais uma vez a existência dessa lei de causa e efeito. Então, os que estão obrando no pecado, como esses que praticam a magia negra, por exemplo, eles estão se tornando escravos do próprio pecado. Escravo significa que eles estão ali acorrentados à própria ação, que fará com que eles, se não nessa vida, mas em outras vidas, sofram as consequências dos seus atos malévolos, não tenha dúvida. Então não vai ser Deus quem, vendo nós que estamos aqui exercendo o mal, vai ali então nos fixar a pena, nos infligir uma pena. Não. Ele criou as suas leis exatamente para que as leis pudessem então reger esses nossos destinos, as nossas condutas, as nossas atitudes. De modo que essas próprias leis encarregar-se-ão de fazer com que esses malfeitores respondam no devido tempo e no espaço pelos males que estão praticando a outrem. Por isso que Jesus havia nos ensinado a técnica da blindagem em relação às perturbações de uma forma geral, a esses males que eventualmente nos endereçam, um pensamento de ódio, de revolta, de mal que a gente deseja para alguém, já é uma magia negra, digamos assim. Mas se a pessoa estiver na mesma faixa de vibração, é muito provável que ela assimile isso e aquilo acabe fazendo algum mal para ela, mas de modo que o que nós também fizermos, nós também haveremos de responder. Então Jesus nos ensinou a técnica da blindagem quando nos disse o seguinte: orai, vigiai, para não cairdes em tentação, ou seja, para que nós não entremos naquele círculo vicioso em que nós haveríamos de assimilar ondas mentais negativas que iriam nos colocar aí a braços numa situação de dificuldade, de dor ou de aflição. Muito bem, o Theo tem novidades aí, informações para trazer para nós também no programa de hoje. Eu espero que sejam boas novidades, Theo Oliveira. Vamos lá? Sim, são boas novidades, Reginaldo. Lembrando que no programa de hoje, para quem está chegando agora, foi até bom a gente ter dado essa esperada, né? Devido a esse probleminha técnico que tivemos aí no Facebook. Foi intuição, né? É, rapaz. Mas parece que já está tudo normalizado, o pessoal já está voltando. Então, hoje nós vamos sortear aí 3 livros do novo lançamento da editora e da livraria SEAC, de autoria de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, o livro cuja capa vocês veem na nossa tela. Daqui a pouco o Jorge vai mostrar para nós o livro, ele tem um livro ali. Basta você digitar o nome do livro no bate-papo uma única vez, por favor, digite uma vez só, e você vai estar concorrendo a um dos 3 livros. Aí no final a gente faz o sorteio e diz quem são os 3 ganhadores. Claro, você vai digitar o nome da cidade e o nome do livro e o nome da sua cidade. O seu nome não precisa porque já vai estar no seu perfil o seu comentário. Então você digita pra gente aí o nome do livro, o novo lançamento aí da editora SEAC, da livraria SEAC, escrito por Sidney Fernandes, e o nome da sua cidade. E no final a gente faz aí um sorteio único no final para saber quem são os 3 ganhadores no programa de hoje. O sorteio único que eu digo, a gente em um momento só faz já os 3 e vê quem são os ganhadores. Beleza, Reginaldo? Dr. Galton, o Construtor de Futuros, novo lançamento aí da editora SEAC para a próxima semana. Várias palestras, várias lives, Exatamente. Vários conteúdos aí trazendo do que esse livro se trata, e o Sidney também falando um pouco sobre esse lançamento. Reginaldo? Perfeitamente. E você nos acompanhando aí, como o Theo já informou para você, vai fazer de uma forma especial e, claro, fazer com que assim que você tiver aí já colocado o Theo Separe, no final do programa você sabe aí se vai levar uma novidade, né? Um livro novo, conteúdo novo, lançamento da nossa editora aqui e, claro, também o autor Sidney Fernandes, que você tanto conhece. Mostra pra nós aí, Jorge, o livro. Tem o livro aí, né? O Jorge vai mostrar pra vocês no vídeo aí. Aí, esse é o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. É uma sequência do Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Então, digita o nome do livro aí uma única vez e o nome da sua cidade, e no final do programa a gente fala para vocês quem são os ganhadores
3 pessoas, cada um leva um no final do programa, Reginaldo. E olha, fica esperto que eu já tô vendo aqui que já tá começando a pingar aqui de uma vou forma... ter que trabalhar aqui agora, hein? Ô, Reginaldo, só um complemento à resposta anterior. Sim, pois não. Me recordei da obra Povos Primitivos e Civilizações e Fenômenos Supranormais, do Ernesto Bozano, quando nós estávamos respondendo a questão da magia negra. A questão quem perguntou foi a Patrícia, ali de Pederneiras. Povos né? Primitivos e Fenômenos Supranormais, do Ernesto Bozano. Ele trata essa questão da feitiçaria nessa obra aí. Perfeitamente. Ô, Jorge, pois não. você acredita que também nesse meio de magia negra, de feitiçaria, essas coisas, muito também é da influenciação mental das pessoas que ou convivem no meio ou, tipo, recebe uma sugestão, fulano fez alguma coisa para você. Como a pessoa tem, assim, uma mente sugestionável, ela aceita aquilo e cria dentro dela alguma coisa nesse sentido? Já que muitas dessas coisas depende muito também de como a pessoa encara essa situação? Inteligente a sua pergunta, Theo. Exatamente. Tem essa classe de pessoas que são facilmente sugestionáveis, e Kardec, inclusive, chega a tecer alguns comentários dessas pessoas que têm uma credulidade excessiva, que por conta dessa credulidade excessiva, elas acabam se tornando, que nem você mesmo disse, parabéns, altamente sugestionáveis. De modo que, em função disso, dessa credulidade extrema, que cede ao exercício da razão, do raciocínio, então elas acabam levando mais para o terreno dessa credulidade extrema. Elas, se alguém falar algo, elas acabam abraçando aquela ideia e, naturalmente, elas vão, de forma psicológica, inclusive, criarem determinadas situações embaraçadoras para elas mesmas diante dessa própria situação que lhes é peculiar, em que essas criaturas têm uma credulidade absurda, extrema, e acreditam em tudo. De modo que eu me recordo, quando eu era criança, olha o Reginaldo dando um sorrisinho meio sarcástico, Theo. Porque assim, às vezes tudo bem, né? As pessoas não se lembram de tanto quando era criança, né? Depois, quando faz tanto tempo assim, ainda pior ainda. Pior né? ainda. Então eu me recordo quando era criança, os nossos pais, os nossos avós ensinavam várias coisas, e nós éramos pequenos e éramos assim até certo ponto facilmente sugestionáveis. Por exemplo, não pode deixar a vassoura atrás da porta, porque senão isso aí, se eu estiver falando alguma besteira, pelo menos meus pais falavam que alguém poderia morrer. Ou você coloca de trás da porta para a visita ir embora. Para a visita ir embora. Chinelo virado, né? Chinelo virado. Exatamente. Ou você guardar a roupa dos avessos no cabide no guarda-roupa. Minha mãe dizia que isso daí provocava suicídio. Então são crendices que nós respeitamos, claro, não estamos aí... E faz parte do momento, né? Exatamente. Momento, né? Então, isso até um certo ponto criou na minha mente essa credulidade. Quando eu era criança, até quando era adolescente, até cair no espiritismo e aprender que isso daí fazia parte mais do folclore, da cultura do povo, né? Que criava essas situações para explicar isso, aquilo, enfim, ou até mesmo impor medo, sei lá qual é o interesse que há por detrás disso daí. Os folcloristas podem melhor explicar isso para nós. Então, Theo, voltando à sua questão, sim, com certeza. Quando a gente entra nesse processo aí de nos deixarmos sugestionar com facilidade, aí essas criaturas agem em relação a nós como se fossem hipnotizadores. E conseguem, porque até hoje, inclusive, agora me recordei um caso de uma cliente, obviamente por questões éticas, não vou citar o nome dela. Ela é uma pessoa empresária, Reginaldo, empresária, Theo. Uma pessoa, assim, bem informada, muito bem esclarecida, inteligente até. Se deixou sugestionar por uma dessas pessoas ligadas a esses tipos de trabalhos, de magias, e essa pessoa viu nela que ela é uma pessoa facilmente sugestionável para esses assuntos de espiritualismo, digamos assim, e viu nela ali uma possibilidade de transformar essa minha cliente numa fonte de renda, de sustento. A ponto, encurtando toda uma história,
dessa minha cliente ter desembolsado R$22 mil para pagar para fazer um trabalho A, B, C, para ir em cemitério, para ir na calada da madrugada, numa encruzilhada, e assim foi indo. Aí no final, essa charlatã dessa mulher, que se intitulava aí uma feiticeira, coisa do gênero aí, passou a conta para essa minha cliente, você me deve. Quando a cliente se deu por si, ela já tinha transferido R$22 mil. Porque ela impunha, essa feiticeira impunha, para dizer assim, eu tenho que fazer isso, porque senão sua vida vai dar errado. Senão vai dar errado no seu romance. Alguém da família vai adoecer, tem que fazer isso. E para fazer isso tem que me pagar tanto, comprar isso, comprar aquilo. Até que quando ela caiu em si, ela viu a besteira que ela fez. Então, Theo, respondendo a sua pergunta, sim, esse problema da autossugestionabilidade é sério, é complicado. Nós temos que contrapor essa autossugestionabilidade à racionalidade. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade de raciocinarmos e refletirmos, que nem eu disse para vocês, até a minha adolescência eu acreditava nessas crendices. Era até... E a gente não questionava, né, Jorge? Não questionava. Falava, a gente aceitava, e isso ficava incutido na mente da gente e era verdade. Virava regra, né? Exatamente. Até que quando, então, a doutrina nos permitiu raciocinar e refletir sobre essas coisas, hoje, graças a Deus, não nos impressionamos mais com tal ou qual situação. Muito bem, você falando aí, né, Jorge, eu estava aqui pensando, né, às vezes, né, a gente... Hoje os cursos que nós temos aí, por exemplo, PNL, né, tudo aquilo que você falou hoje se tornam aí crenças limitantes, né? É verdade, crenças limitantes. Se tornam crenças limitantes porque a gente acaba colocando as limitações, né, nas nossas vidas e aquilo a gente às vezes não sabe por que nós colocamos algumas, né, travas para que a gente possa desenvolver, né? Então, é verdade. Então, é isso que você falou, eu fiquei aqui avaliando essas questões. Realmente, quando você se liberta dessas crenças limitantes, é que você consegue evoluir em alguns caminhos, né? Deixa permite-se mais e se constrói mais também. Né? Com certeza, Reginaldo. Uma associação bem interessante, bem inteligente mesmo. PNL, que tem aí a finalidade de fazer com que nós rompamos esses obstáculos, essas travas, né? Exatamente. E saiamos desse cultivo dessas ideias limitantes que não permite que nós avancemos, que nós caminhemos, mas como se fôssemos um carro com o freio de mão puxado. Bem interessante, é verdade. Não, perfeitamente. Então, vamos seguir aqui, que você vai nos acompanhando e perguntando, né? E assim o Jorge vai respondendo para você com mais tranquilidade aqui, com mais calma, né? Pela idade que lhe permite. Sem pressa. Nossa, pressa, né? Essa doeu lá no fundo, Reginaldo. Essa doeu lá no fundo. Doeu lá no fundo, né, Jorge? Com certeza. Aqui o seu Oswaldo conosco também, da cidade de Ribeira do Pombal, na Bahia. Ele é diretor da TV Web Espiritismo. Manda um abraço a toda a equipe do SEAC que está nos acompanhando também. Transmite a nossa... Transmite o nosso Pinga-Fogo lá pela Bahia também, olha só, né? Que interessante. Pela TV Web dele ali, a Espiritize, que está sempre conosco também a todos os programas, né? A Maria Irene agora pergunta para você, Jorge. Tenho pensado aí alto em falar também. Tenho pensado e falar também. Minha família também tem esse costume de falar sozinho, né? Eu tenho contínuo pensamento aí de falar alto, né? Estou pensando e estou falando como se eu estivesse falando alto. E a família também tem esse costume. Isso faz mal? Olá, Irene. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da sua atenção. E antes que eu me esqueça, vai um abraço aí para o nosso confrade Oswaldo, né? Da Bahia, do Espiritismo, é isso? Exatamente. Só corrigindo aqui da Irene, né? Ela escreveu contínuo e deve ser, tem o costume, né? Costume. Corretor. Quer participar do programa também. É verdade. E aí me embolou tudo aqui, Já né? era. É uma interferência, né? Né? Olha só que... Ruído na comunicação. Exatamente. Mas aí pensando aqui, avaliando, aí a gente corrige conosco aqui mesmo, né? Com certeza. Eu tenho o costume de pensar alto e falar também. Minha família também tem esse costume de falar sozinho. Isso faz mal? Aí melhorou, né? É verdade. A pergunta já deu uma outra sintonia. Com certeza. Olá, Irene. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Amigo, eu acredito que a maioria de nós fazemos isso. Eu faço. Eu moro sozinho em parte, porque tem muitos espíritos que frequentam a minha casa. Espero que sejam espíritos bons, né, Reginaldo, né, Theo? Claro. Né? Mas, fisicamente falando, eu fico sozinho em casa. E, eventualmente, eu converso em alto e bom som comigo mesmo. E até mesmo com os espíritos que, eventualmente, ali comparecem. De repente, dá para sentir a presença deles pelo mecanismo da intuição.
E aí vem o pensamento e, sem querer, automaticamente, é como se eu estivesse dialogando com alguém e eu respondo também a viva voz, não via mental, via telepática. Eu tenho esse hábito. E nem por isso eu vejo como sendo um hábito que esteja aí por detrás desse hábito alguma afecção neurológica ou psicológica ou psiquiátrica. Longe disso. Então, eu acredito que é mais por força do hábito. Porque se constituir no incômodo para nós, aí nós temos que entrar no modo consciência, e quando percebermos que estamos falando alto e sozinhos, então nós temos que, opa, eu não acho interessante, eu vou me policiar, eu vou ter consciência de quando eu estiver falando alto. Aí, com esse policiamento, naturalmente, nós conseguiremos, então, obstar, ou seja, evitar que isso aconteça. Então, não faz mal, muito pelo contrário, não é um mal nenhum. E eu já conversei com vários colegas, e desses vários colegas que eu perguntei se porventura eles têm esse hábito também de conversarem sozinhos, para minha tranquilidade, eles falaram que também conversam sozinhos e às vezes aí a viva voz, e eu penso, meu Deus, então não sou eu, só que estou ficando doido. Você conversa, Reginaldo? Olha, você falando assim, eu acho que não atentei a isso, mas eu devo cantar, eu gosto de caminhar, né, e criar imagens, criar ações, né, quando eu estou caminhando. Então, mas não cheguei a ainda pronunciar isso de uma forma mais clara, né? Entendi. Mas eu construo isso sim. E Entendi. eu me sinto muito bem com isso. Interessante. Né? Eu me sinto bem, parece que eu estou conversando, mas não estou só pronunciando, né? Entendo. Eu continuo, eu converso, eu crio ações e é importante isso para mim. Interessante. E você, Theo? Não precisa nem perguntar. Olha só. Eu falo sozinho, eu converso com rádio, eu converso com a TV, eu converso com desenho animado, com filme, eu interajo com tudo, Jorge. Eu tenho... Ultrapassou, né? Eu não entendo que esse é um problema. Eu até acho que é um jeito de me descontrair. Muitas vezes quando a gente tá sozinho, né? Você tá fazendo alguma coisa, você pegou aqui, deixou cair e falou, nossa, olha, quase ia derrubando isso. Falando com você mesmo. Eu acho isso daí muito natural. Você pensava, Jorge? Oi, Yane. Você ouviu essa, né, amiga? Então, olha, fica tranquila. Você tem um atestado, assim como um atestado de sanidade, porque agora o Theo extrapolou, né, Reginaldo? Mais longe do que nós esperávamos. Meu Deus, agora assustei, fiquei arrepiado. Não, é complicado. Brincadeira à parte, mas é isso Então, mesmo. nós É estamos saudável. sãos, né? Muito são, exatamente. Interessante. Perfeitamente. Vamos a mais questões aqui, você nos acompanhando na tarde de hoje. Olha, o pessoal participando aqui, dizendo aí, dizendo Dr. Galto aí com, né? Nossa Senhora. Com muita veemência, o Theo tá perdido ali agora. Daqui a pouco ele tá falando sozinho ali do livro. Ali, É A verdade. daqui a pouquinho. Não estranhe não, se de repente ter um som, som diferente. Aparecer um sonzinho aí, né? E aí, então, tem mais perguntas aqui. O Joe também está nos auxiliando. E aqui ele separou uma questão também. Aqui é a pergunta do Natalino. Ó. Você viu que o Joe tá lá na sintonia, lá embaixo. Tá nos auxiliando aqui também, né? Eu vi uma entrevista de Haroldo Dias na TV, onde ele fala sobre a falta de incentivo que os centros espíritas têm em relação aos jovens. Gostaria de saber por que isso acontece, Jorge. Olá, Natalino. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Meu amigo, nós vemos em determinados núcleos espíritas a ocorrência dessa triste situação. Eu, quando estava na minha mocidade, eu senti uma certa dificuldade. Eles deram risada aqui, gente, que interessante, né? É incrível isso. Mas tudo bem, a gente perdoa, né? Quando eu estava na minha mocidade, às vezes eu sentia uma certa dificuldade para, por exemplo, não vou citar o nome da casa, ó, da qual eu estava nessa época aí, e eu tinha vontade, por exemplo, de fazer palestra. Já estava ali com meus 19, 20 anos, e eu queria aprender a fazer palestra. E aí, então, eu fui tolhido. Eu fui tolhido nesse meu desejo, nessa minha ideia, nessa minha vontade, dentro da própria casa espírita. E aquilo, de certo modo, deixa a gente bastante entristecido, né? Porque eu fiquei muito entristecido com isso. Não imaginava que o processo fosse tão antidemocrático, quando a gente esperava que fosse democrático. Mas tudo vem ao seu tempo. E passado alguns anos, depois tive essa oportunidade de fazer palestra. Hoje sou palestrante aqui em Bauru e região também, graças a Deus, dentro da nossa simplicidade. Então, meu amigo, essa fala de Haroldo Dutra é toda verdadeira, sim.
Porque não estou dizendo em todas as casas, porque como, por exemplo, a nossa casa aqui dá uma atenção muito grande à juventude, dando inclusive oportunidades para que eles possam entrar em sintonia com as diversas atividades e aspectos das atividades mantidas pela nossa casa. Há uma abertura, há uma facilitação, de modo que todos deveriam, os espíritos especificamente, que nós estamos tratando aí de novos espíritas, todos deveriam facilitar o acesso aos jovens às tribunas, por exemplo. Nós vemos muitos jovens que têm um talento enorme, imenso, mas são tolhidos, por quê? Muitas vezes por conta dos ciúmes, que tem pessoas que se acham donos do centro espírita, donos da tribuna, donos do microfone, e acham que o jovem ou não tem capacidade, ou tem muita capacidade a ponto de fazer com que a luz desses que acabam aí se tornando egocêntricos e concentradores, perca o brilho. Então nós vemos aí ciúme, talvez vaidade, talvez inveja. Essas situações desagradáveis que nós estamos mencionando foi tratada por Manuel Filomeno de Miranda, naquela obra de Divaldo Pereira Franco, intitulada Tormentos da Obsessão. Nós vemos ali, inclusive, muitos líderes espíritas, com base nessa obra, líderes espíritas, fazendo coisas do arco da velha, dentro da casa espírita. Como, por exemplo, atitudes de arrogância, prepotência, dominação, manipulação, politicagem, dentro da casa espírita, Jorge. Infelizmente, nós temos que dizer isso, e isso está, obviamente, ali retratado nessa obra, repito, de Divaldo Pereira Franco, intitulada Tormentos da Obsessão, em que nós vemos ali muitos líderes espíritas serem obsedados, e muitos deles, inclusive, caindo do outro lado da vida, na condição de espíritos perturbados, e muitos deles tendo que refocilar em solo umbralino. Triste. Mas André Luiz também já havia retratado essa dura realidade com aquela obra Os Mensageiros. Então isso acontece, meu amigo, por conta de que alguns líderes, os que agem dessa forma, porque têm ciúmes, vaidade, inveja, não querem dividir o brilho com essas pessoas, com esses talentos que existem aos montes, inclusive na seara espírita, aí na juventude. Então nós temos que, sim, nós temos que estimular os nossos jovens, dar a eles as oportunidades, porque vai chegar um dia que nós temos que sair, deixar o espaço para aqueles que estão vindo aí, porque vai chegar um dia que nós vamos envelhecer, não teremos mais condições físicas de fazermos o que fazemos hoje, e o que vai acontecer? Vamos desencarnar todo mundo um dia. Então é besteira a pessoa tentar se apegar. Olhem só, quando a doutrina preconiza o desapego, muitos acabam se apegando ao microfone, à tribuna e aquela coisa toda. Então, é isso mesmo. Excelente pergunta, um assunto que deve ser bastante debatido, sim. E o Haroldo, obviamente, esse grande líder espírita que ele tangenciou esse assunto, e porque naturalmente tem vistos aí que os dados estatísticos nesse aspecto de se permitir à juventude um maior desenvolvimento dentro da seara espírita não está acontecendo de fato. Não é generalizado, obviamente, mas são situações pontuais, localizadas, que precisam ser mudadas, e um dia, quem sabe, isso muda. Mais questões aqui para você responder, Jorge, agora na tarde de hoje, né? A pergunta que vem mais uma do Eliseu, e ele diz aqui, ó, Jorge, o que a doutrina pode nos esclarecer sobre em quanto tempo Deus utiliza suas leis para fazer despertar a intelectualidade e a moral visto por lei de renovação e destruição dos seres da Terra? Olá, Eliseu, boa tarde. Nós vemos que o pano de fundo da sua pergunta diz respeito ao aspecto evolutivo do ser. Como diz respeito ao aspecto evolutivo do ser, nós recomendamos o estudo daquela obra maravilhosa de André Luiz, intitulada Evolução em Dois Mundos. E aí, meu amigo, é uma obra complexa, vamos ser sinceros, mas com toda essa facilidade tecnológica, dá para nós entendermos os conceitos que ali estão postos por André Luiz. Nessa obra Evolução em Dois Mundos, ele nos mostra que nós, na condição de seres simples e ignorantes que fomos todos criados, partimos
numa viagem interminável, num processo de desenvolvimento contínuo de nossas capacitações, e tal somente se deu em função de termos que estagiar, seja no reino vegetal, no reino animal, e diante das fieiras existenciais, através dos processos mutacionais provocados pelo meio, ou até mesmo, ou se não, claro, pela denominada lei da seleção das espécies de Charles Darwin, nós então fomos adquirindo esse desenvolvimento. Os fósseis aí estão para nos mostrar os períodos de progresso, de desenvolvimento, até chegarmos ao que nós somos hoje sob o aspecto antropológico, biológico, fisiológico, psicológico e por aí vai. E outra obra que eu sugiro também um estudo bastante pormenorizado, é uma obra magnífica, é de Gabriel Delany, em que o título dessa obra é Evolução Anímica. Ele também, tal qualmente André Luiz, só que essa obra de Gabriel Delany, ela é mais detalhada. Essa de André Luiz, ela é um resumo do processo evolutivo do ser, logicamente. É um processo árduo, longo e demorado. Então, por aí você vê que as leis de Deus e André Luiz nessa obra Evolução em Dois Mundos, ele mostra ali passo a passo em que momento nós, depois de deixarmos de ser princípio inteligente, para nos tornarmos seres dotados de razão, sentimento e consciência, quanto tempo levou do período em que nós somos colocados aqui no mundo, no planeta Terra, na condição de mônadas, ou princípio inteligente, que é o ser mais rudimentar que já teve seu início aqui na Terra, até chegarmos onde nós chegamos. E ele dá um cálculo ali. E de fato, do momento que nós estávamos sem consciência até adquirirmos a consciência do certo e do errado, levou milhões de anos. Milhões de anos. Olha só que interessante. Então, para atingirmos esse grau de consciência que você diz no aspecto da questão da moralidade, da intelectualidade do ser, isso levou milhões e milhões de anos, com base na lei de Deus. Theo, tem mais novidades por aí? Theo, vai fazer mais uma chamadinha, avisar os nossos amigos? Reginaldo, é que como, eu não sei, talvez as pessoas não entenderam, mas eu já marquei, podem ficar tranquilos, que eu pedi que a pessoa escrevesse o nome do livro, né? Alguns digitaram apenas Dr. Galton, mas isso mostra que a pessoa pelo menos ouviu a dica que a gente deu e escreveu. Se não escreveu Dr. Galton, o construtor de futuros, pelo menos escreveu Dr. Galton e a cidade, estão valendo. Todas as pessoas que fizeram essas anotações, que marcaram aqui, estão concorrendo e ao final do programa a gente faz o sorteio e vai contemplar 3 pessoas com esse lançamento da editora SEAC e também da livraria SEAC, mais uma obra de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, que é uma sequência do romance Dr. Galton, o Restaurador de Passados. No primeiro livro, ele tratou bastante sobre a TVP, né? A Terapia de Vidas Passadas. Já nesse livro, tem um pano de fundo aí, onde a medicina e a espiritualidade caminham juntas. E não só o espiritismo. O Sidney aborda também a religião evangélica, os católicos, os espíritas e a medicina, todos em assuntos, em casos que cuidam de pessoas com doenças físicas, doenças espirituais, e tudo isso tem todo esse entrelaçamento da espiritualidade e da medicina. Então, esse livro ficou muito bacana. Quem ganhar, com certeza vai gostar do que vai encontrar em Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Reginaldo? Perfeitamente. Aí, dado a informação, né, o recado para você, o Theo vai aí te orientando e você, claro, participando conosco aqui ativamente. Mais uma pergunta para você, Jorge. A destruição dos seres e dos mundos é sempre uma renovação, vista que o universo existe aí muitas moradas, como Jesus se refere à vida? Eliseu, com mais uma pergunta para você. Interessante, Eliseu. É isso mesmo. Porque tudo que diz respeito ao aspecto material tem um tempo de validade. Até o nosso planeta Terra, ele está fadado um dia a passar por um processo de destruição. Mas, lembrando aquela famosa lei de Lavoisier, que disse certa feita que nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. Então, na ordem sucessiva e interminável do processo evolutivo, do progresso, também os mundos, eles um dia serão extinguidos.
Por quê? Porque eles são materiais, é matéria. Tudo que está subordinado à matéria está subordinado, portanto, às leis materiais, e as leis materiais são temporárias. Elas não são vitalícias. O próprio universo nos mostra, através aí das pesquisas dos cosmólogos, dos astrônomos, que existem muitos sóis, neste exato instante, que estão implodindo, ou seja, que estão sendo destruídos, para depois, através desse processo de explosão, darem início a outros sóis, a outros mundos, a outros planetas. Então, o nosso planeta Terra também, que está aí na faixa de 4,5 bilhões de anos, e segundo cálculos aí da astronomia, da cosmologia, tem aí mais 4 ou 5 anos, 4 ou 5 bilhões de anos pela frente. É muito tempo, nós podemos então ficarmos tranquilos, que até lá, com certeza, nós já teremos uma outra morada, não tenha dúvida, porque o próprio Cristo deixou muito bem claro que não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, pois há muitas moradas na casa do Pai. Mostrando, portanto, que há inumeráveis moradas. Só para se ter uma ideia, dentro da nossa Via Láctea, que é onde está situado nosso sistema solar, nós temos em torno aí já verificado pelo telescópio Hubble, em torno de 200 bilhões de sóis. Levando em consideração aqui o nosso sistema solar, que tem em torno de 8 planetas, calculemos então, Theo, 200 bilhões de sóis vezes 8 planetas para cada um desses sóis, desses 200 bilhões. Quer dizer, é uma coisa absurda, imensa. Bem grande mesmo. Descomunal. Então, sim, isso um dia tudo aqui será pulverizado, mas depois para ser recomposto e fazer parte de futuras moradas, novos mundos, novos sóis, novos sistemas solares ou planetários, não tenha dúvida. Mais uma questão agora, Maria de Fátima conosco também. A Maria de Fátima Nóbrega, ela diz aqui, ó, sonho conversando com pessoas que já desencarnou e auxiliando-me e vejo em lugares desconhecidos. Como pode? Fale um pouco sobre, Jorge. Olá, Maria Aparecida. Um forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua participação. Minha amiga, isso é muito interessante, corriqueiro. Isso o quê? A ajuda que os espíritos nos dão enquanto nossos corpos dormem, ou seja, na calada da noite. E graças a Deus, os que, como você, têm essa oportunidade, não vou dizer privilégio, mas têm essa oportunidade de ter espíritos amigos, que enquanto o seu corpo dorme, o seu espírito se projeta no mundo astral, no mundo físico também, claro, e é auxiliada, você, por esses amigos que constantemente funcionam na condição de seus anjos tutelares, seus protetores, que lhe dão, enquanto você está liberta do corpo físico, pelo sono fisiológico, pelo sono do corpo, informações, até mesmo advertências acerca de determinadas condutas que nós precisamos termos mais cautela, e nos inspiram, nos dão várias recomendações, inclusive no campo da saúde, nos levam a hospitais do além para sermos tratados. Então, isso demonstra, minha amiga, a grandeza que é esses espíritos bondosos a quem nós devemos render nosso preito de profundo agradecimento, de gratidão diária por eles estarem trabalhando em nosso benefício sempre. E que bom que você tem recordações, tem lembrança dessas ocorrências vivenciadas na companhia desses amigos luminares, esses anjos protetores, que eles continuem cada vez mais lhe dando essa inspiração, esse auxílio, porque se você verificar das obras de André Luiz, da série Romance que trata Desvendando o Mundo Espiritual, você vai notar que os espíritos, eles saem das regiões onde eles se localizam, vêm à Terra justamente no período em que nós estamos dormindo, e claro que de dia também, mas geralmente o processo se torna mais intenso ao longo da madrugada, porque é o período em que nós podemos ter acesso a eles e eles a nós, espiritualmente falando, e nós vemos então, através dessas obras de André Luiz, a total normalidade
dessas ocorrências corriqueiras, porque isso ocorre todos os dias. Daí, porque então, é sempre oportuno que nós, antes de nos deitarmos, que façamos uma leitura de uma obra agradável, que preparemos as nossas mentes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para podermos dormir em paz e termos o carinho da companhia desses espíritos amigos que ficam sempre ali no aguardo da retirada parcial de nosso espírito do corpo que está ali adormecendo, para então nos levarem a essas paragens espirituais em que irão nos mostrar vários territórios de aprendizado, de compreensão, de entendimento, de espiritualização, enfim. É isso mesmo. O Jorge, o médium pode exercer aí faculdades mediúnicas todos os dias e pode vir a trabalhar em casas espíritas aleatoriamente? Isso é prejudicial ao seu crescimento e sua saúde? Quem que é? É o Eliseu. É o Eliseu. Olá, Eliseu. Eliseu tá. Pegou de empreita hoje. Não entendi? Ele pegou de empreita hoje o programa. Ah, ele quer ganhar o livro de presente. Com certeza. Olá, Eliseu. Obrigado pelo carinho da sua participação ativa. É o seguinte, meu amigo. Tomemos como base Francisco Cândido Xavier. Ele tinha a sua vida familiar, a sua vida laborativa, ou seja, a sua vida profissional, aí alicerçada, disciplinada, para que à noite, então, ele se dedicasse diariamente ao seu ministério mediúnico, a essa obra fenomenal que ele construiu juntamente com o auxílio de amigos encarnados e também desencarnados. Então você vê por aí que o exercício diário da mediunidade, longe de produzir qualquer tipo de destrambelho, de desequilíbrio ao médium, vai fazer com que ele possa aproveitar do tempo que ele possa se dedicar à doutrina dos espíritos e com isso vir a resgatar o seu passivo espiritual, que nós temos um passivo espiritual, ou seja, as nossas dívidas espirituais aí, que precisam ser saudadas, e quanto mais tempo nós investirmos, tanto melhor. Claro que sem, obviamente, o problema do fanatismo. Então, nós temos que, dentro da nossa disponibilidade de tempo e de forças orgânicas, podemos sim servirmos aqueles os que são médiums a espiritualidade, mesmo que seja de forma diária, porque nós temos aí o exemplo de nosso amigo o Chico, que diariamente ele trabalhava, ele deixava a sua mediunidade, o seu instrumental mediúnico à disposição dos espíritos, e era de segunda a segunda. Ele tinha repouso? Tinha. Obviamente os espíritos até tinham essa ideia de que ele precisava repousar, ele fazia o repouso naturalmente, tanto que ele desencarnou com seus 92 anos de idade, trabalhando desde quando irrompeu a faculdade mediúnica até o seu desencarne lá em junho de 2002. Então, meu amigo, desde que exercitada a mediunidade com Jesus, desde que exercitada com equilíbrio do pensamento, das emoções, desde que calcada aí no conhecimento que a doutrina espírita norteia, fomenta a nós, os lidadores da doutrina espírita, a esses médiuns também, naturalmente não vemos qualquer tipo de problema, não tenha dúvida. A Luzia, que nos acompanha também, conosco, boa tarde, Luzia, diz assim: boa tarde, irmãos queridos, sofri muitas perseguições dentro da casa espírita, mas levo hoje como grande gratidão uma evolução espiritual. E minha pergunta é a seguinte: por que muitos destes irmãos não abraçam a causa juntos? Porque vale e o amor não é para todos. Não é para, porque juntos não vale, né? E o amor não é para todos nós? Olá, Luzia. Boa tarde, nossa amiga. É um relato triste, mas nos mostra que não é a religião que salva. Por aí vocês estão vendo. Não adianta eu, enquanto espírita, enquanto evangélico, enquanto católico, enquanto budista e por aí vai, eu me arrogar naquela atitude orgulhosa e dizer, e batermos no peito: eu estou salvo, eu sou espírita, eu estou salvo. Olha aí, você mesma experienciou de forma triste e amarga perseguições dentro de uma casa espírita. Isso nos mostra que o problema não é da doutrina, nem do espiritismo, jamais. Isso é problema
dos homens. Onde tem o material humano, vai ter necessariamente problemas. São egos mal trabalhados, são pessoas com egos perturbados. E não somente o ego perturbado, mas também, provavelmente, pessoas que estavam à mercê de espíritos perturbadores que estão aí de olho em nós, os espíritos, como de olho em todos, mas principalmente em nós. Isso você vai encontrar naquela obra de Divaldo Pereira Franco, e a psicografia é do Manuel Filomeno de Miranda, obra essa intitulada Trilhas da Libertação, em que nessa obra, minha amiga, tem um espírito ali, gênio das trevas, nessa obra, tá? Cujo nome é Tuktamik. E o projeto, o programa de governo das trevas dele é também fazer com que os espíritas sejam aí perturbados em suas supostas imbatibilidade ou nos acharmos que estamos 100% blindados, portanto não estamos à mercê desses espíritos perturbadores, quando a bem da verdade essa obra nos mostra que nós estamos muito à mercê desses espíritos perturbadores, porque eles passaram a tecer um plano sinistro em relação, em face, ou seja, contra os espíritas. Essa obra relata isso, você acredita? Os espíritos se arregimentando no além para investir contra o movimento espírita. Por isso que nós, os espíritas, temos uma responsabilidade muito grande, um dever muito grande que pesa sobre nossas costas, sobre nossos ombros, no sentido de estarmos muito atentos com essas ocorrências, muitas delas fomentadas por espíritos perturbadores e que acabam fazendo com que esses líderes espíritas, dentro de certos centros espíritas, aí, tomem esta ou aquela atitude que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, nada a ver com o Espiritismo, e que isso causa até perplexidade quando as pessoas deveriam ter aí uma conduta mais exemplar que o Espiritismo nos permite adotar. E faço reprise aquela obra também de Divaldo, intitulada Tormentos da Obsessão, onde ali nessa obra você vai verificar espíritas, inclusive, dentro do centro espírita, retratado por essa obra, por Manuel Filomeno de Miranda, de líderes espíritas, dando cada escorregões dentro da casa espírita. Olha só que interessante. Então, isso que você passou acontece muito com muitas pessoas, mas isso aí é fruto da ignorância. Fruto da ignorância desses líderes espíritas, fruto também de processos obsessivos, fruto de invigilância que causam essas conexões astrais negativas, obsessivas, inclusive, tá? Então eu sugiro para você ler essa obra de Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, ou essa também de Divaldo, intitulada Trilhas da Libertação, e você vai ver de perto aí como nós estamos muito suscetíveis às influências dos espíritos perturbadores, que inclusive querem causar aí esses problemas dentro da casa espírita. Por isso que a casa espírita deve estar muito bem aí calcada no Evangelho de Jesus, no amor, na solidariedade, na humildade, principalmente, que às vezes a virtude da humildade é muito esquecida nos rincões aí, em alguns rincões espíritas. Então nós temos que nos valer dessa virtude tão preconizada por Jesus como sendo uma das mais importantes, a ponto dele ter dado abertura no Sermão do Monte com a virtude primeira que nos colocaria no reino dos céus, que é a humildade, quando ele disse: bem-aventurados sois vós os humildes, porque deles é o reino dos céus. A Poli, que está conosco também, Poli Lima, perguntando: tenho uma dúvida, Jorge. Meu pai desencarnou em 2013, já pode ter encarnado de novo? Fez 7 anos que faleceu. Me sinto bem falando com ele, mas não sei se ele ainda está do meu lado. Olá, Poli. Boa tarde, obrigado pelo carinho da sua participação. Pergunta bastante interessante. Muitos acabam nos indagando se há um prazo para que o espírito permaneça na erraticidade e depois retorne à Terra. Não existe um prazo. Esse prazo varia segundo o quê? Segundo, obviamente, a própria vontade da espiritualidade, a programação da espiritualidade. Então, se você pegar aquela obra do Dr. Hernani, intitulada Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães foi um grande cientista, Reencarnação no Brasil, você vai ver nessa obra ali casos, obviamente, reais de pessoas que desencarnaram e, passado um tempo, acabaram reencarnando 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, 6 anos, 7 anos, 9 anos. Nas obras de André Luiz, nós vemos pessoas, por exemplo, naquela obra ali, Sexo, Destino de André Luiz, a menina, personagem central dessa obra, que é a Mireta, salvo engano, ela chama Mireta, que é a mais jovem
personagem dessa obra é uma adolescente, ela desencarna, e passado um tempo, tipo 2, 3 anos depois, ela reencarna. Então, minha amiga, varia muito, repito, essa variabilidade vai depender da programação da espiritualidade para esse ente amado, que no caso é o seu pai. Dizer se ele já reencarnou, é difícil nós dizermos para você, porque não temos aí elementos de informação, mas que eventualmente tivéssemos algum material aí, ainda seria muita pretensão nossa estabelecer a certeza de que ele já reencarnou, não é mesmo? Mas é possível que, pelo transcorrer do tempo, ele tenha reencarnado, mas pelas obras de André Luiz nós vemos ali que muitos dos figurantes ali, dos personagens reais das obras dele, acabaram por reencarnar daí 4, 5, 6, 10 anos depois, ou mais tempo. Então, tudo vai depender da programação da espiritualidade. E a próxima pergunta da Eduarda. Jorge, sobre psicografia de cartas, é possível essa comunicação com nossos parentes desencarnados? Olá, Eduarda. Boa tarde, amiga, pelo carinho da sua participação, da sua audiência. Obrigado pela sua pergunta também. Uma pergunta bastante interessante, que muitos já fizeram e continuam fazendo porque ainda naturalmente existe esse interesse de nós sabermos se através da psicografia, que é a mediunidade escrevente, ou seja, aquela do Chico Xavier, que tomava de um lápis, de uma caneta e passava então a escrever as várias mensagens dadas pela espiritualidade. E nós podemos dizer, já até inclusive respondemos com o exemplo do Chico, dessa possibilidade, desse mecanismo, mas nós temos que estar sempre atentos que os espíritos vão se comunicar conosco não exatamente no momento que nós queremos, porque muitas das vezes nós achamos que eles estarão aí à nossa disposição e iremos então num centro espírita onde um médium A, B ou C, ele tem a faculdade psicográfica e ele vai se concentrar e nós vamos fazer o pedido, daqui a pouco aí um parente nosso haverá de se comunicar. Não é bem assim que acontece com base naquilo que o Chico havia nos ensinado, que o telefone primeiro toca da espiritualidade para a Terra. Isso significa o quê? Trocando em miúdos, que quando a espiritualidade observa da necessidade, da importância que esse ente amado se comunique por esses meios, por esses mecanismos da mediunidade escrevente ou psicográfica, aí a espiritualidade cria toda uma condição para que isso ocorra de fato. Mas enquanto isso não ocorre, não quer dizer que nós não teremos qualquer contato com esses nossos entes amados que nos precederam na grande viagem, porque André Luiz, aí nas suas várias obras, nos mostram, dentre elas, a obra intitulada Entre a Terra e o Céu, de pessoas que já desencarnaram, mais especificamente crianças, cujas mães estão aqui na Terra sofrendo muito pela partida dessas crianças, mas que quando elas estão, os seus corpos estão dormindo, ou seja, na calada da noite, uma vez o corpo dormindo, o espírito se projeta para o astral, para a erraticidade, para o mundo espiritual, e esse espírito dessas mãezinhas encarnadas são levados até uma região no astral, no mundo espiritual, onde irão visitar os seus filhinhos queridos que estão nessas regiões do plano espiritual, e lá elas abraçam, beijam, ficam às horas da madrugada em visitação a esses seres, a esses seus entes amados. Então acreditamos que se você tiver algum ente querido, naturalmente você já deve ter feito sim esse contato, porque o contato não perde jamais. Perdemos o contato físico porque o corpo ele tem um período, ele tem um prazo de validade, mas o espírito, que é imperecível, ele naturalmente não está aí à mercê das leis da matéria, então ele é imortal e nós podemos com certeza alguma termos contato ao longo da madrugada. E se assim também nós pedirmos à espiritualidade que permita que isso ocorra, isso dentro da ótica da espiritualidade, da necessidade de nós, vai ocorrer sem dúvida alguma. Mais questões também a serem respondidas aqui para você, que nos acompanha, que o Theo também está separando para nós ali. A Maria de Fátima Nóbrega, conversando, vejo lugar conhecido, nesse aqui nós já falamos, né? Também aqui a Carmen Silva. Meu irmão, quem que é? Meu irmão desencarnou em 2020. Desencarnou em 2020, meu irmão também no mesmo ano. O meu desencarnou, eu não entendi quem seja esse meu. O irmão e o pai dela. É o pai, né? Então, meu pai desencarnou em 2020, depois meu irmão também no mesmo ano. Desde então, nasceram várias crianças na nossa família. Eles perderam
Eles podem estar em uma delas? Obrigado. Olá, Carmen. Boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. A pergunta é bastante interessante e curiosa. Repriso a obra que eu citei para responder a pergunta anterior para a nossa irmã. Tem uma obra magnífica, de cunho eminentemente científico, portanto, ali você vai encontrar provas do que nós vamos falar para você. Essa obra foi elaborada pelo Dr. Hernani Guimarães, já desencarnado, cujo título é Reencarnação no Brasil. E nessa obra, minha amiga, você vai ver ali um estudo meticuloso, científico, portanto, que o Dr. Hernani fez, de vários casos que ele arrola ali nessa obra, de pessoas, crianças principalmente, que tinham a chamada lembrança de vida passada, ou vidas passadas. E ele foi estudando, catalogando, e depois verificou-se que muitas delas, inclusive, acabavam por reencarnar dentro da mesma família, seja na condição de neto, bisneto e por aí vai. Então, isso é possível. Não digo que, no caso específico seu, isso tenha ocorrido. Não podemos ter essa pretensão, eu especificamente, de falar para você que isso ocorreu. Não. Mas da questão de análise, de verificação, principalmente, essa obra vai te orientar muito a verificar sobre a questão de sinais, de elementos aos quais você pode aí observar, e se verificar que há essa correlação, por exemplo, desses sinais, dessas crianças reencarnadas na tua família que tem muito a ver, por exemplo, com um determinado personagem que já desencarnou lá num passado não muito distante, mas que tem aí quase que uma personalidade, uma semelhança, aí pode ser que seja algum desses parentes já desencarnados há um certo tempo que reencarnou dentro da própria família. Isso é possível, totalmente possível. Você pode ver nessa obra que eu acabei de citar, do Dr. Hernani Guimarães, intitulada Reencarnação no Brasil. E tem também aquela obra do Dr. Stevenson, intitulada 20 Sugestivos Casos de Reencarnação, que trata dessa questão também de pessoas que reencarnaram na própria família. Isso é possível, sim, sem dúvida. Vamos lá, mais questões também. Aqui conosco, nos acompanhando na tarde de hoje, tem mais uma do Eliseu para você. O Eliseu hoje está com tudo, né? Trazendo aí as suas questões. Jorge, como começou o movimento espírita no Brasil e como as pessoas tiveram acesso à doutrina? Existe uma obra, Eliseu, muito interessante, cujo título é Grandes Espíritas do Brasil. É do Zeus Van Tuyl. Essa obra é uma obra que todo espírita deveria ler, estudar e refletir. E verificar quando que o espiritismo efetivamente ingressou em solo brasileiro. E essa obra nos mostra, através de grandes expoentes do espiritismo nascente aqui no nosso país, ali da virada do século XIX para o século XX, em que eles então passaram a defender com unhas e dentes, claro, dentro daquele equilíbrio que a doutrina nos preconiza, sobre a doutrina do espírita em solo brasileiro. Então essa obra, ela vai mostrar os personagens, tem ali o nome, tem uma pequena biografia dos personagens, o nome completo, tem o estado, a cidade onde essa pessoa nasceu, a data de nascimento, a data de desencarne, e o que ela representou, o papel que essa pessoa representou para o espiritismo. E o espiritismo é o que é exatamente por conta dessas pessoas que estão aí nessa obra intitulada Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Van Tuyl. E acredito que você vai adorar essa obra, que é uma obra fenomenal, e ali nós vamos aprender a valorizar a nossa doutrina e esses figurões, esses bandeirantes de espiritismo, digamos assim, que enfrentou no começo do século passado perseguições gigantescas por parte da própria religião constituída da época, das autoridades policiais inclusive, mas não temeram perseguições, não temeram ataques, foram lutando com a arma do argumento, lutando com a arma do exemplo, com a arma da não violência, que foi muito utilizada por Mahatma Gandhi lá na Índia para libertar a Índia do jugo opressivo da autoridade britânica. Então, leia essa obra, Grandes Espíritas do Brasil, você vai verificar como que o espiritismo nasceu, qual foi as dificuldades encontradas, que foram enormes. Se hoje a gente encontra alguma dificuldade, observe o quanto esses homens sofreram, a família inclusive deles, sofreram horrores.
perseguições escandalosas, inclusive, perpetradas pelas autoridades constituídas da época, sejam religiosas, sejam policiais, até mesmo autoridade judiciária. A perseguição foi terrível, mas o espiritismo aí venceu e convenceu pelo poder dos argumentos e do exemplo deixado aí por esses nobres bandeirantes do espiritismo. Vamos a mais questões, você nos acompanha aqui, né, nesse momento tão importante, nesse momento que vai se colocando aí as informações. O Theo, você vai encerrar daqui a pouquinho, como que você vai fazer para a gente... Não, no final eu falo aqui o nome das pessoas. É bom que até o pessoal tem que ficar ligado aí para daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente fala o nome dos sorteados aqui na nossa programação. Perfeitamente. Então vamos lá, mais perguntas. Aqui essas perguntas, o Eliseu mandou mais uma. Deixa eu fazer agora. uma pergunta aqui, Faça, Reginaldo. por favor, Theo. Jorge, eu vi hoje pela manhã um post no Facebook, embora que o meu amigo ele postou isso faz um tempinho já, aí eu vi. Eu não gosto de comentar as coisas no Facebook, porque a pessoa fala assim que a gente é polêmico, que não sei o quê, mas tipo, eu sempre dou a minha ideia quando eu vejo alguma coisa. E lá ele tinha colocado uma imagem com o João de Deus, a Flor de Lis e algumas outras pessoas. Aí ele citou as religiões, né? Um espírita, uma evangélica, um católico, um não sei o quê. Aí ele falou da religião, que as pessoas não sei o quê, que tal. Aí eu comentei lá, né? Até falei que o João de Deus não é espírita e que o pessoal confunde muito o fato de denominar uma pessoa como médium já achar que ele é da doutrina espírita. Por que tem toda essa confusão, Jorge, principalmente quando se trata de espiritismo, através da palavra médium? Falou de uma pessoa, tratou como médium, já fala que ele é espírita, que ele é da doutrina espírita, e se tem alguma complicação em torno daquela pessoa, já traz a doutrina para cima. Por que acontece essa confusão, Jorge? Infelizmente, Theo, por conta da ignorância. Porque como Jesus havia dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância. Então, quando porventura, como foi aí o que aconteceu com essa criatura, o João de Deus, que lamentamos muito, as pessoas acabaram confundindo ele com o espiritismo. Ele mesmo, obviamente, nós fomos lá uma vez conhecer o trabalho dele, isso foi em 2012, e ele se declarava publicamente, isso nem precisava se declarar, mas ele se declarava, não se declarava espírita, que não era. A única coisa que ele tinha que o identificava com o espiritismo era a mediunidade, mas o fato de uma pessoa ser portadora de uma mediunidade não quer dizer que ela vai ser espírita, muito pelo contrário. Porque a mediunidade, ela tem dentro das fileiras do catolicismo, do evangelismo, do budismo e até mesmo nas fileiras do ateísmo. Para vocês verem que mediunidade não quer dizer necessariamente espiritismo. Espiritismo é uma doutrina. Agora, a mediunidade é um fenômeno que é universal, que é de todos, não é algo específico. Então, em função dessa confusão, em função até mesmo das perseguições que o espiritismo se viu vítima, os espíritas se viram vítimas, como eu disse para o Eliseu na sobra anterior, grandes espíritas do Brasil, então acabou-se ocorrendo esse erro de quando alguém que tem uma faculdade mediúnica descamba para o terreno aí dessas absurdidades espetaculares que são exploradas pela mídia, as pessoas, infelizmente, por ignorância, ou seja, por desconhecerem o que é espiritismo, acabam, então, associando uma coisa à outra. Ou seja, essas pessoas ao espiritismo, quando bem na verdade não quer dizer absolutamente nada. E o espiritismo não responde, mesmo que eventualmente tenha algum médium espírita feito alguma coisa que o espiritismo não preconizava. Porque cada qual é responsável por si, pelas suas próprias atitudes. O espiritismo é essa doutrina maravilhosa, uma filosofia, uma ciência, uma religião, que nos ensina o caminho do bem, o caminho reto. Se porventura algum médium ou algum líder espírita, que é de fato declaradamente espírito, comete algum erro, isso não deve ser imputado, essa responsabilidade, ao espiritismo jamais. É a pessoa que não se adequou diante das regras da sua maturidade, do seu comportamento, da sua personalidade, aquilo que deveria se constituir um exemplo e não soube dar o seu exemplo. Então isso não vai, em hipótese alguma, macular o espiritismo, como nós vemos em outros segmentos religiosos, pessoas que também cometem flagrantes absurdidades, erros, e nem por isso
é só aquela doutrina, é só aquela religião, tem que ser responsabilizada pela atitude desses seus seguidores que não sabem se comportar como tal. A Aline Certo. conosco também, perguntando para você, Jorge. O médium é capaz de ver, sentir e conversar com o espírito? Como esse tipo como é esse tipo de mediunidade? Olá, Aline. Boa tarde, amigo. Obrigado pelo carinho da sua participação. Nós precisamos dividir o fenômeno mediúnico em duas situações. Nós temos o fenômeno mediúnico, que é aquele em que o médium, a pessoa, o sensitivo, ela sente num grau qualquer, conforme ensinou Kardec no livro dos médiuns, a presença, a influência dos espíritos. E na medida que essa influência, essa sensibilidade, ela é mais intensa, é mais dinâmica, chega a ser, por exemplo, ostensiva, como é o fato das mediunidades ostensivas, conforme cita Herculano Pires naquela obra Mediunidade, aí então ela vai ter, assim, características. Os seus portadores, quanto mais sensibilidade tiver, por exemplo, em médium psicógrafo, é aquele que escreve, em médium psicofônico ou falante, que é aquele que fala, aquele que, digamos assim, entre aspas, incorpora os espíritos. Nós temos os médiums de cura. Existem vários tipos de médiums. Esses são os mais comuns, tá? E em paralelo, a fenomenologia mediúnica, que é a percepção de uma entidade desencarnada, conforme acentuou Kardec, existe em paralelo uma outra faculdade, mas que não é mediúnica, ou seja, não é provocada pelos espíritos, mas é algo inerente à própria pessoa, é dela. Aí a gente fala faculdade anímica, que não se confunde com animismo. Animismo é outra história. Anímica é da alma, é nosso. Não é produzido esse fenômeno anímico, por exemplo, por um espírito, mas é algo que nós mesmos desenvolvemos em outras épocas existenciais. Exemplo, a psicometria. Por exemplo, várias pessoas tocaram nesse livro. O sensitivo psicômetra, ele toca em objetos, por exemplo, e através de um processo, um mecanismo todo dele, se você vai ver de perto naquela obra de Hermínio Miranda, intitulada Carisma, Diversidade dos Carismas, ele explica isso aí muito bem em detalhes, com riqueza de detalhes, que o Hermínio foi um grande estudioso da doutrina espírita. Então o psicômetra, ele toca um determinado objeto e aquilo passa por um mecanismo todo especial que ele tem, e ele então vê quais foram as pessoas, as imagens, as cenas que esse livro acabou registrando, digamos assim. Que os objetos também registram os acontecimentos do ambiente. Então, esse fenômeno da psicometria, por exemplo, não é mediúnico. Por quê? Porque não é provocado por um espírito. Todo fenômeno provocado por um espírito e a pessoa dá vazão a essa fenomenologia é conhecido como fenômeno mediúnico, porque tem um espírito aí. Agora, esse que não tem um espírito que provoca o fenômeno não é fenômeno mediúnico, mas anímico, é próprio da pessoa. Então, quando a pessoa vê o espírito, ela está vendo, mas não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade anímica daquela criatura sensitiva que tem essa faculdade de ver os espíritos, porque ver os espíritos não é necessariamente para ver os espíritos precisam influenciar a pessoa para que eles sejam vistos. Então, minha amiga, os médiuns são aqueles portadores de sensibilidade que podem naturalmente escrever os ditados, como aconteceu com Chico Xavier na sua psicografia, receber comunicações via psicofonia, ou seja, os médiuns falantes, e por aí vai. E por outros canais, os canais anímico, ou seja, inerente à própria pessoa, ter então acesso à audiência, ouvir os espíritos, ver os espíritos, e aqueles que confabulam com os espíritos, naturalmente, são aqueles que estão vendo e ouvindo os espíritos, mas por uma faculdade própria, inerente a ele, repito, que é a faculdade da vidência ou da audiência, que é a capacidade de ouvir os espíritos. Próxima pergunta aqui do Xará Reginaldo, que nos acompanha também, sempre, né, nos acompanhando aqui, nos auxiliando, e, claro, perguntas também ele gostaria de entender. Ele diz assim, Jorge, esta semana eu tive um sonho que estava fazendo uma operação no meu rádio, osso do braço, sem cortes e sem sangue e sem anestesia, apenas para colocar no lugar. Durante a noite eu acordei e senti meu braço dolorido e dormente, e por mais de meia hora. Durante o sono, vamos a algum tipo de trabalho na espiritualidade? Qual que é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo. É o nome
Forte. Forte, famoso, né? Outro sócio do programa. É verdade, outro sócio do programa. Reginaldo, vai lá, o carinho do nosso abraço, da nossa amizade. Obrigado pela sua participação, que Deus o abençoe. A sua pergunta é bastante interessante e vai com certeza servir de entendimento para muitos que também gostariam de estar fazendo essa pergunta. Sim, sem dúvida alguma, meu amigo. Os espíritos realizam atividades que nós não fazemos a mínima ideia. Ou se fazemos alguma ideia, ainda fazemos uma ideia, às vezes, equivocada. Do quanto esses nossos irmãos espirituais trabalham para nos verem bem. O quanto eles nos ajudam, principalmente quando nossos corpos estão dormindo através do processo do sono físico natural. E nós, então, em espíritos, em havendo essa necessidade, eles vão passar, nos submeter a uma avaliação. E, se for o caso, inclusive, vão nos submeter a tratamentos espirituais em regiões existentes no astral, no mundo espiritual, inclusive hospitais, em que nós, então, nos submeteremos a um tratamento todo especial, perispiritualmente falando, em que eles vão aplicar passes, vão até realizar, inclusive, processos cirúrgicos, se assim for, primeiramente, do nosso merecimento. Isso é importante que nós entendamos, porque para recebermos essas graças divinas desses amigos espirituais, nós precisamos merecer, segundo preconizou Jesus, quando disse que a cada um será dado segundo as suas obras, quer dizer, segundo o nosso mérito, o nosso empenho, o nosso esforço, em que isso vai construindo condições para que amealhemos esse merecimento e, quiçá, ou seja, queira Deus, que em nossas dores e dificuldades possamos ter esse atendimento aí mais diretamente realizado pela espiritualidade superior. Não tenha dúvida, portanto, agradeça muito a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por terem feito esse atendimento, dando-lhe inclusive aí uma solução talvez definitiva para eventual problema nascente ou existente aí nessa região que você citou do rádio, essa região óssea aí. Então isso acontece muito e você vai ver isso também, essas descrições dessas atividades perpetradas pelos irmãos superiores, os nossos espíritos protetores, enquanto nós estamos com os corpos dormindo, eles levam nossos espíritos a essas regiões para sermos tratados. E uma obra que retrata muito isso é aquela obra intitulada Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele nos mostra ali um caso, por exemplo, do Fábio, que é o encarnado, que está passando por muitas dificuldades a nível de uma patologia, uma afecção orgânica séria, e a espiritualidade, inclusive, o auxilia quando ele se projeta espiritualmente falando para ser tratado no mundo espiritual, e quando ele retorna, ele já retorna bem aí mais recomposto dessa sua afecção orgânica. Eles fazem isso muito e constantemente. Próxima pergunta é o Alad Costa conosco. Ele diz assim: boa tarde para você, Alad. Fale um pouco sobre premonição. Alad, boa tarde, obrigado pelo carinho da sua participação. Uma pergunta bastante interessante. Premonição significa conhecimento antes. Conhecimento do quê? De um acontecimento. Não é um fenômeno mediúnico, porque os que têm essa faculdade da premonição, de prever acontecimentos futuros, independe para que esse fenômeno ocorra da existência de um espírito ali. Então aqui entra na ordem dos fenômenos anímicos, inerentes a essas pessoas que têm essa capacidade de prever o futuro. E a premonição, ela tanto pode se dar no estado de vigília, ou seja, no estado que nós estamos agora, que é despertos, acordados, porque de repente você acaba ali se concentrando e vê uma imagem, passar uma cena na sua mente de algum acontecimento, algum fato, e aquilo de fato acontece daqui a algumas horas, ou acontece alguns dias. E temos também as premonições que ocorrem ao longo dos sonhos. Isso você vai ver de perto naquela obra de Leon Denis, intitulada No Invisível. Ali nessa obra, ele esmiuça o fenômeno da premonição, que é a capacidade que essas pessoas têm de preverem acontecimentos futuros. Por exemplo, as predições daquele famoso lá da Idade Média, que não me venha, não veio o nome agora, eu esqueci o nome dele, daquele famoso. Ele era alguém que tinha essa faculdade de prever o futuro. Então,
A premonição, portanto, repito, ela entra na ordem dos fenômenos de natureza anímica. Anímica significa que é da própria criatura. E seja no estado de vigília ou seja despertos, você acaba vendo uma imagem e isso de repente vai acontecer daqui 1, 2 dias ou mais. Ou em sonho, é o que mais acontece, é mais comum em sonho. De repente você acorda, seja ao longo da madrugada ou durante o dia, você desperta e aí você se recorda de ter visto ou ouvido que alguma coisa ou tal fato vai ocorrer e depois se constata que ele ocorre. Isso é premonição, é um conhecimento prévio de fatos que estão aí para acontecer. Próxima questão aqui também, a Claudene Morales aqui, ó. Tive um sonho e vivi alguns dias depois tudo o que aconteceu no sonho, com todos os detalhes. Comente. Olá, Claudene. A pergunta dela praticamente tem muito a ver com a pergunta anterior. Exatamente. E naturalmente que se trata também aí de um sonho premonitório, tal qualmente nós havíamos respondido para o nosso companheiro Alad aí anteriormente falando. Então se trata de um sonho de natureza premonitória, porque ocorre ali a questão da premonição, ou seja, de se prever um acontecimento futuro. Perfeitamente, nós estamos aqui, faltando agora 10 minutinhos para às 5 da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai encerrando, né, o nosso programa de hoje, respondendo as questões que vão chegando aqui. Tem mais uma pergunta aqui também, o Reginaldo está colocando aqui, ó. Minha esposa faz tapetes de crochê. Aqui é propaganda ou é a pergunta, né? Tá fazendo uma pergunta aí. É uma pergunta, né? Reginaldo, vamos lá, Reginaldo. Minha esposa faz tapetes de crochê e ela tirou a foto de um tapete de cor de rosa e uma das fotos saiu uma cor bem diferente em tom caramelo. E depois ela postou as fotos no Facebook e ela recebeu mais de 12 encomendas desta cor diferente que surgiu na foto. Está um sucesso as vendas. Será que tive ajuda da espiritualidade? Olá, nosso amigo Reginaldo, né? Reginaldo. Que nos dá o carinho da sua audiência novamente, perguntando esse fato interessante. É um pouco imprudente da minha parte responder com toda certeza que se trata, obviamente, de um fenômeno provocado pela espiritualidade para que o sucesso das vendas ocorra de fato. Mas isso não quer dizer que a espiritualidade não crie situações que visem, inclusive, o nosso benefício, a nossa melhoria. E para você ter uma ideia, meu amigo, tem uma obra de André Luiz, em que nós vemos ali, por exemplo, o caso de uma família que não tem ali um homem. Nesse lar é uma mãe, me parece que viúva, ou, salvo engano, ela foi abandonada pelo marido e que deixou ela com as crianças pequenas ali para cuidar, numa situação bastante difícil e desoladora. E aí a espiritualidade, à mercê da bondade divina, por intermédio dos mentores responsáveis por aquela família, acaba criando condições, até mesmo materiais, para que aquela senhora consiga arrumar um emprego numa casa de família e, a partir daí, ter algum dinheiro para sustentar a sua prole, os seus filhos. Então nós vemos que a espiritualidade realiza várias situações, não que eles vão se miscuir, ou seja, fazer com que aquilo que é criação, ideação, ação nossa, eles não irão facilitar, mas dentro do nosso mérito, da nossa condição de estarmos aí e podermos receber essa graça, eles farão de tudo para fazer com que nós, de fato, alcancemos essas graças, sim, não tenha dúvida. Mas não estou dizendo que o caso dos tapetes aí, naturalmente, teve aí o dedinho da espiritualidade. Posso dizer assim, pode ser que sim, pode ser que não. Tudo demanda uma avaliação mais aprofundada do caso, mas é possível que a espiritualidade, como eu disse aí, que André Luiz, numa dessas obras aí, ele comenta de um auxílio que a espiritualidade, uma situação que a espiritualidade criou, uma situação no mundo material, fomentando, ou seja, facilitando o acesso dessa senhora que tinha as crianças para tratar a um emprego numa casa de família. E agora vai vender muito mais, né? Vai vender muito mais, com certeza. Parabéns aí. Parabéns, Reginaldo. É isso daí. Sucesso para você, Reginaldo. A Ana de Lençóis Paulista, ouvindo as explicações do Jorge sobre os médios, eu tenho uma dúvida quem trabalha em um grupo mediúnico, mas ela mesmo diz que não é médium, não trabalha como médium. Então, qual é a função de uma pessoa assim no grupo?
porque ela é necessária no grupo mediúnico? Oi, Ana. Obrigado mais uma vez aí pelo carinho da sua participação. É uma obra que a gente sugere bastante, que é uma obra magnífica, porque radiografa uma reunião mediúnica sob o aspecto, sob a visão, sob a ótica da espiritualidade, que é Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. E em paralelo a essa obra, tem uma obra de Martins Peralva, intitulada Estudando a Mediunidade, que Martins Peralva fez um resumo dessa obra de André Luiz, porém com gravuras. Ali tem gravuras, tem figuras, e você vai verificar tudo muito interessante através de desenhos, de figuras. Então, respondendo a sua pergunta, se a pessoa não é médium, está dentro de um grupo mediúnico, qual é o papel que ela tem? Um papel muito importante, e nessa obra, nos domínios da mediunidade, André explica o papel dessas pessoas, a responsabilidade e a importância que elas têm. Eu participo em grupo mediúnico, não agora por causa da pandemia, mas até então, antes da pandemia, nós estávamos participando, e quando nós percebemos que tal ou qual indivíduo que não era médium, mas era esse suporte, esse apoio energético, magnético, que vocês têm a função de dar esse apoio para a corrente de energia ali que corre enquanto o trabalho está sendo realizado, vocês cedem para a corrente esse magnetismo, essa energia, para ajudar o espírito a melhor entender a sua dinâmica, de não estar mais encarnado, por exemplo. E alguns fenômenos que não são vistos ali num grupo mediúnico, mas ocorrem a nível espiritual, só são produzidos com a ajuda do material fluídico que a espiritualidade retira de vocês para, inclusive, até construir, criar medicamentos, criar imagem e outras coisas mais dentro de um grupo mediúnico para ajudar esses comunicantes que estão ali através, exteriorizando as suas dores através da mediunidade. Então, a função de vocês, e voltando à questão lá da reunião mediúnica, quando eu percebi que essas pessoas não iam, aí nós sentimos uma dificuldade muito grande na corrente, na energia, que ela sofria como que uma redução quando essas pessoas não iam. E aí eu falava, olha a importância que vocês têm, porque quando você, Cicrano ou Beltrano, não compareceu à reunião da semana passada, nós sentimos ali que a energia estava não como de comum, de hábito, conforme quando vocês estavam frequentando, mas deu uma pequena reduzida. Então vocês têm, sim, os chamados médiuns de apoio, uma função muito grande dentro desse trabalho. E essa obra de André Luiz, Nos Domínios, vai mostrar qual é a função e o grau de importância dessas pessoas que, mesmo não tendo mediunidade, podem promover dentro de um grupo mediúnico. Perfeitamente. Té Oliveira, o sorteio é com você, para a gente já finalizando a edição de hoje. As respostas foram aqui conclusivas e concluídas aqui pelo Jorge no programa de hoje. Reginaldo, nós tivemos aqui, deixa eu ver uns nomes, né? 25 pessoas colocaram seus nomes. Falar só rapidamente aqui algumas não, vou falar todas. Mônica Tito, Natal Silva, Marcelo Stucci, Eise Lopes, Edilson Rocha, Nilda Moura Moraes, Mara Soares, Camila Rodrigues, Luzinete Mouzinho, Rosiane Cordeiro, Eliseu Marques, José Carlos, Reginaldo Marques, Lúcia Helena, Lucilene Moura, Sônia Bernardo, Michele Mubarak, Mônica Pontes, Maria Irene, Anália, Solange Vasco, Lucy Sanches, Poli Lima, Aurora Guimarães e Silvia Atti. Os sorteados para o programa de hoje foram o Edilson Rocha, ele é do Piauí. Parabéns, Edilson. Você vai receber um livro, o lançamento da editora SEAC, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Também aqui a Rosiane Cordeiro, ela é de São José dos Pinhais, no Paraná. E, por último, mas não menos importante, a Aurora Guimarães, do Rio de Janeiro. A Aurora com o número 24, aqui tivemos a Rosiane Cordeiro, de São José dos Pinhais, no Paraná, com o número 10, e o número 5, o Edilson Rocha, lá do Piauí. Esses são os contemplados com 3 livros disponibilizados aqui para o nosso programa, do escritor Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Na semana que vem, várias palestras, vários vídeos, vários materiais com o lançamento dessa obra. Reginaldo? Perfeitamente, nós já vamos encerrando. Jorge, estamos chegando ao final de mais um programa aí especial, em qual você participa conosco, nos dando a oportunidade de entendimento, de compreensão das respostas sempre claras e objetivas. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Theo, obrigado nossos ouvintes pelo carinho da atenção de todos vocês. Nós sempre rogamos a Jesus que os abençoe, ampare e proteja com muito sucesso, bastante saúde e muita paz.
Té Oliveira, até a próxima semana. Se Deus quiser, Reginaldo, obrigado Jorge, Jonatas, Sérgio Totti, Sidney Fernandes e todos que estiveram acompanhando a gente nessa tarde, desejando a todos aí um bom início de mês de outubro e que possamos novamente estar juntos na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Muito bem, você que nos acompanhou, mais um minuto da sua atenção para que a gente possa encerrar de forma clara, objetiva, agradecendo pelas oportunidades que nos foram dadas na tarde de hoje. Por isso, Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade tão especial e qual nos proporcionou estarmos aqui em sintonia. E o entendimento que foi nos dado, as palavras que foram postas, as palavras que foram esclarecedoras para aqueles que buscam uma informação, um conteúdo. E esse conteúdo, às vezes, nos dá a tranquilidade de prosseguirmos e caminharmos. Essa oportunidade é única e também, claro, individualizada, pois cada um recebe de uma forma que necessita e da forma que necessita. Se assim foi nos dado essa oportunidade, aqui nos agradecemos mais uma vez pelo aprendizado, pelo conhecimento e, claro, também o que aprendemos vamos propagar, ajudar aqueles que mais precisam e no momento que mais precisam. Pois enquanto nós estamos bem, esquecemos de agradecer. Mas eu quero te agradecer enquanto estou bem. E muitos que estão conosco também, que estejam aí de uma situação já favorável, agradável, agradeça também de uma forma que possamos ter mais energia e mais condições de abraçar o outro que neste momento mais necessita. Que assim seja. Até a próxima semana. Mestre, mais uma vez, te agradecemos. Até lá.